Em 300 anos antes de Cristo, no território cipriota, Zenão, um mercador muito rico, teve sua vida transformada. Sua viagem, a caminho de Pireu a partir da Fenícia, foi tragada pelos mares, levando consigo a fortuna acumulada de Zenão. Este revés do destino, uma coisa que nem Zenão nem ninguém poderia prever ou comandar, fez com que ele, num piscar de olhos, perdesse toda a riqueza que tanto se esforçara para construir. Coloque-se no lugar de Zenão. O que você faria se visse o resultado de anos de trabalho desaparecer por causa de um capricho da natureza, raiva, tristeza? Você se sentiria traído pelo destino? Para a maioria, essas reações seriam esperadas, mas não para Zenão, que diante da adversidade fundou o estoicismo. Essa filosofia, cujo núcleo consiste em aceitação e distanciamento emocional, foi influenciada pela leitura das obras de Sócrates e outros filósofos. O pensamento de Zenão centrava-se no controle das reações pessoais em face ao incontrolável. Ao invés de lamentar a perda, Zenão buscou equilíbrio e calma, apesar da reviravolta em sua sorte. O estoicismo, muitas vezes mal interpretado nos dias de hoje como uma falta de emoção, na verdade, oferece um prisma pelo qual perceber e compreender o mundo, um verdadeiro estilo de vida. Esta abordagem centenária ajuda-nos a converter emoções negativas, oriundas de experiências adversas, em pensamento construtivo, proporcionando-nos uma perspectiva única sobre a vida. Os estoicos, que discutiam e ensinavam abertamente suas ideias, propunham que seus princípios beneficiassem a todos. Daí, tanto escravos quanto imperadores podiam e efetivamente se tornaram estoicos. Entre os mais renombrados membros desse movimento estão Epicteto, Sêneca e o imperador Marco Aurélio. Estes homens viveram de acordo com as premissas que pregavam, combatendo a segregação e promovendo a equidade social, ideias sublinhadas pela criação do termo cosmopolita. A inclusão das mulheres na prática filosófica também representa um contraste marcante com outros paradigmas contemporâneos. Musônio Rufus, por exemplo, defendia veementemente que as mulheres não só tinham o desejo pela virtude, como também deveriam ter o direito de buscar a sabedoria filosófica. Com a sociedade moderna inundada por anseios materiais, os estoicos ressaltavam a importância de valores internos e autênticos, independente de pressões externas. A filosofia ensina-nos a valorizar o esforço em vez de resultados e a focar nos fatores que podemos controlar. Eis a dicotomia do controle, um conceito essencial no estoicismo: discernir entre o que está ao nosso alcance modificar e o que deve ser aceito com serenidade. No final, a sabedoria estoica está na compreensão e na reação apropriada em relação aos eventos da vida, não em ignorar as emoções, mas em geri-las com discernimento. A prática desses conceitos ancestrais ainda é profunda e útil hoje, guiando-nos através de técnicas como a terapia racional emotiva comportamental e a logoterapia, ambas inspiradas no estoicismo, para auxiliar pessoas a atravessarem períodos tumultuados em busca de significado e equilíbrio emocional. Assim, o estoicismo oferece não apenas uma filosofia, mas um caminho prático através do qual podemos encontrar a tranquilidade e um propósito robusto, independentemente das tempestades que podemos enfrentar, sabendo que mesmo diante do infortúnio, vivemos de maneira íntegra e satisfatória. Continuando a reflexão sobre o estoicismo na vida moderna, é imprescindível que consideremos a maneira como essa filosofia nos orienta a encarar nossos dias. Quando Zenão postulou o estoicismo, ele colocou ênfase na importância das 4 virtudes cardinais: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Elas fornecem um poderoso esquema moral para viver de maneira equilibrada e íntegra. A sabedoria, dentro do contexto estoico, diz respeito ao discernimento para reconhecer o que está dentro de nosso controle e o que nos escapa às mãos. Encoraja-nos a escolher com cuidado as reações aos eventos da vida, tal qual Viktor Frankl sugeriu. Há sempre espaço entre o que acontece e nossa reação, e nesse espaço reside a nossa liberdade e poder de escolha. Coragem é a virtude de persistir e resistir não apenas na presença do perigo, mas também de suportar as vicissitudes da vida sem desespero. É um convite para enfrentar as realidades da vida, seja em nossas lutas pessoais ou no esforço coletivo pelo bem comum.
A temperança, por outro lado, apresenta-se como uma chamada à moderação. Em uma sociedade incessantemente seduzida por excessos e indulgências, ela nos incita a encontrar a riqueza na simplicidade e a satisfação no essencial. A justiça, a mais elevada das virtudes, traz à tona nossa responsabilidade para com os outros. À luz desta virtude, reconhecemos o valor inerente de cada pessoa e nos obrigamos a agir com equidade e compaixão. A influência do estoicismo transcende a história antiga e se faz presente até os nossos dias. Líderes como Nelson Mandela e terapias contemporâneas evidenciam os princípios estoicos em ação. Nos ensina que é na maneira como agimos frente aos altos e baixos da vida que residem nossa integridade e nossa realização. O estoicismo não é a renúncia à alegria nem o esquivar-se das dores da existência, mas sim uma realocação de foco. Afastamo-nos de uma busca inflexível por alegrias efêmeras e voltamo-nos para o cultivo de um contentamento interno e duradouro. Evoca uma resiliência que não é apática ou insensível, mas consciente e deliberada. Praticar o estoicismo modernamente não é se despir de emoções, mas sim aprender a coexistir com elas de forma mais saudável e sustentável, reconhecendo o que é um revés passageiro e o que é um valor eterno. É viver com a consciência de que, enquanto algumas coisas estão além do nosso controle, a maneira como escolhemos viver, com integridade, propriedade e benevolência, está decididamente nas nossas mãos. A filosofia estoica é um convite a cada um de nós, não apenas para enfrentar os desafios do mundo, mas para transformá-los em oportunidades de crescimento pessoal, sabedoria e bem-estar. Nos prepara para que, mesmo na eventualidade de nosso navio naufragar, possamos flutuar com gratidão pela jornada realizada e com serenidade para aceitar o fim que é inevitável para tudo e todos. É essa aceitação e essa paz, apesar das perdas e ganhos, sucessos e fracassos, que fazem da filosofia estoica uma escola de vida atemporal e profundamente libertadora. A filosofia estoica, entrelaçada com as experiências humanas ao longo de milênios, sugere que nos preparemos para as adversidades que definem tanto a condição humana quanto nossa própria resiliência. No cerne desta prática, encontramos a ideia de que nossa verdadeira força vem da capacidade de permanecer serenos diante das tempestades da vida, não de evitá-las. A temperança, ao sugerir moderação em um mundo propenso a excessos e indulgências, nos instiga a encontrar riqueza na simplicidade e a satisfação no essencial. Em um cenário contemporâneo saturado por desejos efêmeros, a prática da temperança torna-se uma ferramenta vital para alcançar um equilíbrio duradouro. A justiça, como a mais elevada das virtudes, ressalta nossa responsabilidade para com os outros. Reconhecendo o valor intrínseco de cada pessoa, somos motivados a agir com equidade e compaixão, contribuindo assim para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. A influência do estoicismo, longe de ser obsoleta, ecoa através do tempo, orientando-nos em direção a práticas contemporâneas, como a terapia racional emotiva comportamental e a logoterapia. Estas terapias, fortemente inspiradas na filosofia estoica, auxiliam na navegação de períodos tumultuados, proporcionando significado e equilíbrio emocional. Assim, a prática do estoicismo moderno não representa uma ausência de emoções, mas sim uma habilidade aprimorada para coexistir com elas de maneira saudável e sustentável. Reconhecendo que algumas coisas estão além de nosso controle, focamos na maneira como escolhemos viver, buscando integridade, propósito e benevolência. A dicotomia do controle, central no estoicismo, insta-nos a discernir entre o que podemos modificar e o que devemos aceitar com serenidade. A filosofia estoica, portanto, não apenas nos encoraja a enfrentar desafios, mas nos capacita a transformá-los em oportunidades de crescimento pessoal, sabedoria e bem-estar. Em um mundo onde a busca desenfreada por materialismo muitas vezes obscurece valores autênticos, os estoicos nos lembram da importância de cultivar a felicidade interna e duradoura, independente das circunstâncias externas. A verdadeira medida do sucesso, segundo essa filosofia, é a tranquilidade da alma e a liberdade em relação às contingências externas. Portanto, a filosofia estoica não nos convida a renunciar à alegria ou a evitar as dores da existência, mas a redirecionar nosso foco.
Em vez de uma busca incessante por alegrias fugazes, voltamo-nos para o cultivo de um contentamento interno e duradouro. A prática estoica evoca uma resiliência consciente, longe de ser apática, e nos prepara para aceitar a impermanência da vida com graça e discernimento. Assim, mesmo diante dos reveses da fortuna, como o naufrágio de propriedades, os estoicos não enxergam o fim, mas sim o início de uma nova compreensão e aceitação. Renascendo como a fênix das cinzas, o estoico avança, carregando consigo apenas lições aprendidas e a força adquirida, pronto para enfrentar o que o destino reserva para o próximo capítulo. Em sua perspectiva, a vida é avaliada não pela sua extensão, mas pela qualidade da sabedoria e virtude. É nessa qualidade que encontramos, segundo a filosofia estoica, o verdadeiro significado e propósito da existência humana. O estoicismo nos ajuda a navegar através das tempestades passadas e presentes para águas mais calmas e pacíficas. E se o nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos ter paz no facto de termos vivido uma vida boa, embora não tanto quanto esperávamos, porque lembre-se, tudo tem um fim. Igual a esse vídeo que acabamos de chegar. Se você chegou até aqui, deixe-nos sua opinião do que achou, comente aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o gostei, porque isso nos ajuda muito. Muito obrigado e até a próxima.